ensina, nos faz crescer em graça e no conhecimento da tua bendita, santa e poderosa palavra. Palavra essa que edifica a nossa alma, porque a palavra é viva e vem do coração de Deus aos nossos corações. Por isso, Eterno, venha falar conosco esta noite. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Antes de nós lermos um versículo bíblico, pode abaixar um pouquinho o fundo, Tairine, por favor? Isso, tá bom. Que Deus abençoe também quem estiver em casa nos assistindo para aprender do Senhor nessa noite. Queridos, nós vamos aí nos próximos 5 minutos, não vai passar disso, dar uma revigorada na nossa mente aí rápida acerca dos nossos estudos passados. Vamos usar nosso questionário, né? Ninguém trouxe questionário, né? Que bom, é bom que vocês vão lembrar de cabeça, né? Então vamos lá. A primeira pergunta do questionário que nós fizemos trata daquele assunto importante do que é a lei, né? E a lei ela é composta de 5 livros, né? Quais são os principais, a lei de Deus, e quais são esses 5 livros que faz parte da lei? Pode falar qualquer um, rapidinho, só para Gênesis. Vamos lá, Fernando. Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Então esses são a lei que Deus entregou para quem? Moisés. E essa lei que foi entregue a Moisés, quero todo mundo participando. Quem entendeu, diga amém. Vamos lá, a hora está curta, a gente tem que ser rápido. A lei de Moisés também é chamada de quê? Esses 5 livros? Além de ser lei, tem mais o quê? Torá. E mais o que, Tairine? Além de ser lei e ser Torá. Hã? Não, isso você tem que guardar assim que você já estudou há muito tempo. O que é isso? Além de ser a lei e além de ser a Torá. É o que mais? Livros da lei também. Mas falamos nisso, batemos, é a primeira pergunta do questionário. Pentateuco. Não tem por que esquecer isso. Eu estou esse tempo todo falando da primeira pergunta do questionário. Tem que guardar, porque se eu vos ensinar e vocês não guardarem, aí fica inútil, né? Então a gente está aqui para aprender e guardar. A segunda nós falávamos sobre os grupos de profetas. Não é isso? São 2 grupos. Quais são? Maiores e menores. Fernando, me dá um profeta maior. Qualquer um. Dos 5. Tá, obrigado. Dos 5, qualquer um. Profeta maior. Não, Oséias é o primeiro profeta menor. Qualquer um dos 5 maiores. Não lembra? Não lembra? Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e o último é Daniel. Guardou agora? São esses 5, são os profetas maiores. Josiane, me dá um profeta menor, qualquer um. Joel, profeta menor. Me dá um profeta menor. Um profeta menor, qualquer um. Então, vou aceitar, mas fala outro. Malaquias. Malaquias é o último profeta menor. Amém? Então temos os profetas maiores e os profetas menores. Agora nós vamos falar. Deixa eu ver aqui. Quantos livros da Bíblia não? Deixa eu ver outra pergunta aqui para a gente parar. Livros históricos não. Vamos lá, um aqui que muita gente eu achei que deveria errar, mas errou. Quantos são os evangelhos? Você. Quantos evangelhos são? Você pegou pelo menos no questionário? Abriu a Bíblia, pelo menos? No Novo Testamento? O pastor não está sendo ignorante não, tá? Isso é para vocês assim. Porque se eu deixo haver navios... Pode falar, querido. As outras folhas? Ah, sim, eu só não consegui para hoje o questionário, mas eu entrego semana que vem. Josi, vê aqui para mim, tem uns aqui, esse aqui é o questionário meu, aquele do gabarito. Mas vê quais que ela... esse é o de hoje e tem o que ela talvez não tenha, não sei, vê com ela lá. Então,
Vamos lá, Ana Paula, um dos evangelhos. Um dos evangelhos. Não estou ouvindo nada. Como? Um dos evangelhos. Um do livro dos evangelhos de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no Novo Testamento. Não lembra? Tem que ir. Mateus, Marcos, Lucas e João. É que ela está pensando no jantar. Gente, é sério. Ó, se vocês não aprenderem, eu paro. Não é? Porque são coisas muito básicas, irmãos. Está na mão de vocês. Não é? Eu quero ajudar vocês. Não é ignorância. Pastor é ignorante, pastor te chama. Não é isso, nada disso. Eu quero que você entenda, aprenda, porque não adianta, né? A gente sair correndo, faltou luz, parei para comprar vela, aí comprei vela à toa. Isso, o meu prazer é chegar aqui e saber que vocês aprenderam. Eu ir embora para casa ciente que vocês receberam. Agora eu perguntar quais são os evangelhos ou quantos são, e os irmãos tiverem dúvida, vamos, né? É muito pouco para a gente errar essas perguntas básicas, tá? Vamos lá de novo. Vamos ver aqui. Qual o primeiro livro escrito da Bíblia, o Felipe? Primeiro livro escrito da Bíblia, escrito 1000 vezes. Som. Qual é? Qual é o primeiro livro escrito? Qual? Fala alto para ele ouvir. Quantas vezes eu falei isso? Gente, vocês têm que... E aí? Vamos continuar a escola bíblica ou vamos parar? Quem acha que tem que continuar? Mas o desenvolvimento de vocês, a pergunta que eu vou fazer é que vai dizer se continua ou para. Porque senão a gente se sente... Acho que o defeito... Eu que não estou sabendo ensinar, não. Passar para vocês, né? Que eu quero que vocês guardem. Entendeu? Quem tem todas as apostilas? Todas as apostilas. Porque, veja bem, o que a gente vai começar a partir de agora, se vocês não guardaram nem o que falamos até agora, vai complicar. Porque a partir de agora a gente não vai... Porque, o que a gente fez até agora? O basicão. Simples. Né? Não é isso? Irmã, quantos livros tem na Bíblia Sagrada, no todo? No todo ele. Ela quase não participou, vou dizer para ela. São 66 livros. Guarda isso? São 39 livros no Antigo Testamento e são 27 livros no Novo Testamento. Não, mas a gente está aqui para aprender. É só, né? Tá entendendo, irmãos? Vamos lá, vamos crescer? Vamos participar? Quando você estiver em casa, pega os estudos e a Bíblia, né? Às vezes a gente acha que determinadas coisas são prioridade, mas não são, não. Prioridade é a palavra. Prioridade é a palavra. Na palavra a gente aprende a ser espiritual. Na palavra a gente aprende a ser crente. Na palavra a gente aprende como conceber os dons espirituais da nossa vida sem cometer erros graves. O que é de Deus e o que não é de Deus. Aonde que a gente aprende isso? Aonde? E tem gente querendo aprender com os outros. Querendo aprender com o homem. O homem não tem nada para nos ensinar. Quem é que nos ensina? Eu não tenho nada para ensinar para vocês. O que eu estou perguntando para vocês é o que está aqui na Bíblia. Eu mesmo não... Entendeu? Quem sou eu? Eu sou igual a vocês. Estou aqui como discípulo, aprendiz. Mas a gente tem que dar o nosso melhor. Temos que nos esforçai-vos não temais, né? Vamos continuar a nossa fé no Senhor. Vamos lá. Vamos falar só rapidinho de atributo. Quem lembra que a gente estudou atributos de Deus? Quem levou a apostila para casa dos atributos? Né? Então tá. Então, a pergunta dos atributos de Deus, eu vou usar ela, tá? A Bíblia fala, ou melhor, perdão, a pergunta da apostila foi o seguinte: o atributo assiduidade significa que Deus é o quê? Hein? É o quê?
existente? A pergunta aqui foi a seguinte, ó. O tributo à seidade significa que Deus é o quê? Não estou te ouvindo. Tira um pouquinho e depois você coloca. Não. Você respondeu isso aí. E você guardou isso aí. Autoexistente. Ele não foi criado, né? Ele é eterno. É uma dos seus atributos. Ele é autoexistente. Ele não existe porque alguém quis que ele existisse. Não. Ele nos fez. Agora ele é eterno. Ok? Então vocês vão pegar as apostilas anteriores, vão dar uma... Tá? Depois, mais para frente, a gente vai pegar vocês de jeito aí. Não vou deixar usar a Bíblia, não vou deixar usar nada, hein? É só um esforçozinho. Dá branco. Queima esse branco, Jesus. Ô, glória. Bom, então vamos começar. Vamos começar agora a ser mais sérios, tá bom? O pastor não está machucando ninguém, não. Machuquei alguém? Se eu machuquei, me perdoe. Sou muito humilde para pedir perdão. Mas não é a intenção. A intenção é que você aprenda. Pastor, fiquei com vergonha. Não fico com vergonha. Não tem nenhum. Tem algum sapsim aqui inteligente que é formado terceiro? Não. Só tem nível médio aqui. Tem algum nível superior? Então estamos no mesmo barco, né? Aprendendo do Senhor e da sua palavra. Primeiro livro da Bíblia, primeiro capítulo, primeiro versículo. Nós vamos ler. 1 e 2. Por favor, traga a Bíblia. Porque agora a gente vai usar a Bíblia. Procura se você não tem uma Bíblia aí. Não tiver jeito, pega então teu smartphone. Mas precisamos ler a Bíblia no estudo, tá? Precisamos da Bíblia a partir de agora. Até agora nós quase não lemos a palavra. Nós fomos entendendo o que era a palavra. Agora nós vamos estudar a Bíblia direta. E a gente precisa fazer a leitura dela para entender. Você tem caneta? Se não tem hoje, traga. Ou, pastor, não gosta de riscar minha Bíblia com caneta. Então pega um lápis para você fazer a marcação. Porque a gente vai agora dentro da Bíblia. Vamos começar no princípio. Vamos começar onde? Aonde? No princípio. Então vamos lá? Capítulo 1, verso 1. O que está escrito? Vamos lá? No princípio criou Deus o céu e a terra. Vamos de novo. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, aí começa tudo. Aí é o início de tudo. Antes desse início, não existia o homem. Antes desse início, não existia a costela, né, que foi tirada de Adão, a mulher. Então, aí é o início de tudo. Para nós, tá? Isso você entende direitinho. Né? O início de tudo para nós. Pega a sua apostila aí, por favor. Olhe para ela. Tem uma frase sublinhada que dá título ao estudo do livro do princípio. Está escrito aí em cima. O que está escrito aí em cima? Bereshit bara Elohim. Ok? Bereshit bara Elohim. Ok? Alguns falam Elohim, Elohim. Essa apostila aqui é a mesma apostila usada na semana que vem, mesma usada na outra semana possivelmente, porque o conteúdo é extenso. Então a gente vai, né? Sabe, tem gente que vai almoçar, 2 horas para cortar o bife e degustá-lo. Acho que não quer que acabe, né? Já viu? Isso aqui vai ser assim, vai ser demorado que a gente vai entendendo o conteúdo. Então guarda com muito carinho a sua apostila, porque semana que vem você vai precisar dela de novo. Não vai dar tempo de a gente estudar tudo nem hoje, nem domingo que vem. O verso está em branco, você pode anotar, escrever, fazer o que você quiser, para não esquecer e guardar. Na sua Bíblia, faz marcação nos versículos, para a gente ir crescendo e conhecendo as coisas de Deus, a Bíblia, a palavra da verdade. Então, de 1 a 4, tá? De 1 a 4, nós vamos perceber tudo sobre a criação.
Precisa ler, eu não estou lendo a apostila não, tá? Eu estou só explanando, mas pode olhar aí. De 1 a 4 nós vamos ver sobre a criação. Do capítulo 5 ao capítulo 11, nós vamos ver a decadência da humanidade. Do capítulo 5 de Gênesis ao capítulo 11. Do capítulo 12 ao capítulo 23, nós vamos perceber que Deus tem um chamado para Abrão, né? Que depois se torna Abraão e é o pai de grandes nações. Então Deus, a partir do capítulo 12, começa então a levantar um povo seu, ok? Do livro de Gênesis, do capítulo 24 ao 26, nós vemos aí quando Abraão agora é guiado por Deus, né? O servo de Abraão, melhor dizendo, divinamente guiado pelo Espírito Santo, vai em busca de uma esposa para o filho de Abraão, para dar sequência, né, ao que Deus havia prometido. Faria de ti uma grande nação, falou para Abraão. Isaac recebe a promessa, Jacó recebe a promessa e aí sucessivamente. Nós vamos falar sobre isso. Do 27 ao 36, os filhos de Isaac entre si negociam, né? Qual é a negociação? Jacó compra a primogenitura. E além de comprar a primogenitura, ele ele toma a bênção do seu irmão Esaú. Vamos falar sobre isso. Dos versos 27 e 36, Jacó consegue a bênção. Ok? Jacó consegue a bênção que pertence a Esaú. E aí ele foge, né, para as terras dos parentes, né, de Abraão e de Isaac, e lá ele tem um matrimônio, ele se casa e tem uma história muito complexa da vida de Jacó, entre os versos 27 e 36. Quando chegar no 37, a gente vai encontrar a história maravilhosa de um jovem chamado José, né? A história de José provocou a vida e a separação do povo de Deus para que eles não tivessem morrido de fome. Se você lê direitinho a história de José, provocou a salvação de toda a casa de Jacó. Que se José não tivesse ido para o Egito, o que tinha acontecido? Iriam morrer de fome, porque a terra teve uma grande fome. Vamos falar sobre isso no finalzinho, lá para frente, quando estudarmos o livro de Gênesis, do capítulo 37 ao capítulo 50. Mais um pouquinho mais baixo, tá me incomodando. Vamos agora voltar à apostila que nós vamos lê-la, compartilhar ela. Toda atenção, principalmente na leitura da palavra que nós vamos fazer. Nós já lemos aqui o primeiro verso. No princípio, me ajuda, criança. No princípio criou Deus. Não era para aumentar o som, Tairine. O que houve? É aqui também de novo? Glória a Deus. Tá os dois assim? Som. Abaixa um pouco porque ficou alto, tá dando microfonia. E o som do fundo, Tairine, ficou a mesma coisa, não mudou nada. Eu pedi para baixar. Glória a Deus. Abaixa. Som. Som. Amém. Pronto. Agora sim, aumenta um pouquinho porque parece que era a pilha mesmo. Som. Aí. No princípio, obrigado, criou Deus os céus e a terra. No princípio, presta atenção nisso. No princípio criou Deus os céus e a terra. Vamos para a apostila? Olha o que está escrito. Moisés descreve a criação da terra e de todas as formas de vida sobre ela. Para aí. Moisés descreve a criação da terra e de todas as formas de vida sobre ela. Ou seja, quem escreveu Gênesis, todo mundo já sabe, né? Foi quem? Moisés. E aí, ele escreve o seguinte: no princípio de Deus,
Hein? É isso. Vamos lá. Eu quero que vocês participem. No princípio de Deus? Não, lógico que não. Porque Deus, ele é o quê? Autoexistente. Ele é infinito. Ele não tem princípio e não tem fim. Pelo menos na nossa consciência humana não entendemos isso, mas ele entende. Esse é um direito dele, esse é um atributo dele que não convém a nós. Ok? Então ele é infinito. Então, no princípio significa no princípio dessa terra, no princípio da humanidade. No princípio desta terra, porque a terra estava destruída. Como assim, pastor? Ela não tinha forma, certo? Ela tinha abismo, certo? Ela não tinha forma, ela tinha o quê? Abismo. E estava vazia. Então, eu quero que você, nesse momento, abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, para a gente dar respaldo do que eu vou falar a seguir. Livro do profeta Isaías. É um dos profetas menores, tá bom? É um dos profetas maiores. Ele é o terceiro profeta maior, não é isso? Hein? Isaías é o quê? Primeiro profeta maior. Né? Você vai passar dos livros históricos, ok? Qual é o último livro histórico? E depois de Esther? Depois de Poéticos? Chega o livro profético, Isaías, está certo. Vamos lá? Capítulo, já encontraram Isaías? Capítulo de número 45. Isaías, capítulo 45, verso de número 18. A senhora está com a apostila. Está todo mundo com a apostila de hoje, né? O que está escrito aí em cima? Vamos lá? Shit, Bará, Elohim. Ok? O que está escrito no capítulo 45, verso 18? Vamos ler? Vamos lá. 45, verso 18. Todos acharam? Marca, anota, fica à vontade, tá? Você guardar depois. 45, verso de número 18. Ó o que está escrito. Porque assim diz, com letra maiúscula, quem está falando aí é o Senhor Deus, Jeová, Yahvé, Elohim, que tem criado os céus. Vamos lá? Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus. O Deus, o único e verdadeiro, né? O Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu. Não a criou vazia. E aí? Leu? Anotou? Marcou? O que está escrito aí? O que ele não fez? Certo? Mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Ok? Causou algum nó aí? Não, né? Nenhum problema, né? Vamos ler de novo? Agora a gente tem que ir com paciência, lendo, anotando. Percebe que eu estou deixando você marcar, anotar, que depois eu vou exigir de você, hein? Sem misericórdia. Eu não sou o Senhor, não, sou homem. Então eu vou exigir de você. Então marque e anota para você entender. Vamos lá? Vou ler mais uma vez o versículo 18 do capítulo 45. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, ela a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Mas e aí, a Bíblia está errada? A Bíblia está se contradizendo? Hein? O que você acha, na sua opinião? Lógico que não, né? A Bíblia é a palavra de
Deus. Ela é inerrante. Quer anotar essa palavra aí? Ela é o quê? Anota para você não esquecer. O que é a palavra? Inerrante. Oh, glória, eu sinto a presença de Deus. Tá bom, irmãos? Tudo isso é para o seu bem-estar espiritual, viu? É para que ninguém vos engane, né? Que você conheça a verdade da salvação, a palavra de vida eterna. Nós lemos agora Isaías, nós vamos voltar lá. Aqui está dizendo que a terra não foi formada sem forma e nem vazia. Ok? Não a criou vazia. Vamos lá, desperta o dom que há em ti. O que você entende por isso? Lá em Gênesis diz que a terra era sem forma e vazia. E o Espírito do Senhor pairava sobre a face do... E aí, o que você entende? Deixa o Espírito Santo. O Espírito Santo me dá. Porque ele dá ou não dá? Dá. Então, eu vou fazer uma pergunta absurda, talvez para o seu coração, mas não é não, ela é real. Ela é verdadeira. Você acredita nos grandes animais pré-históricos? Se você não acredita, tira isso da sua mente, porque eles existiram. Né? Os famosos dinos. Eles são chamados de quê? Eles existiram. Em uma época, a ciência fala de milhões e milhões de... A ciência está errada? Não. Não. A Bíblia não é um conflito entre o que é divino e o que é científico. Não. Ela sempre se encaixa. A ciência com a Bíblia. A Bíblia diz que Deus, depois de criar, haja luz e houve luz. E ele foi criando os animais, etc., como tem no primeiro capítulo do livro de Gênesis. E aí ele pegou e fez o quê? Formou o homem. Com o que ele formou o homem? Barro, né? Ele pegou o que era divino. Soprou no barro e o barro passou a ter vida. Deus deu forma, né? Ele, com as suas mãos, pegou o barro, né? Formou o homem. Depois de formar, ele, e deu o espírito de vida e nos chamou de alma vivente. Ok? Então, agora, nós somos humanos. Somos o quê? Humanos. Aí o humano levanta o pescoço, eu sou tal, né? Engenheiro, químico, sou todo poderoso. Não é nada, é barro. E agora, contradiz a ciência ou afirma o que a ciência diz? A ciência já fez todas as análises possíveis. Nós somos água e terra. Você é uma grande porcentagem de água e pó, barro. Então, a Bíblia não contradiz, não vai contra a ciência. Está rindo? É sério. Guarda aí que é sério. E vou cobrar depois, hein? Entendeu? Depois eu vou dizer para vocês como é que vai ser esse negócio de cobrança. O negócio vai ser... Vai ter gente que vai estar 24 horas para poder não passar por esse aperto. Mas fica tranquilo, vai chegar lá. Então, Moisés descreve a criação. Então, no primeiro capítulo, vamos voltar para a Bíblia agora. Pega a Bíblia aí. Primeiro capítulo de novo, volta para Gênesis. Sai de Isaías. Pode deixar a Bíblia aberta que a gente vai sempre agora estar dentro dela. No princípio, já sabemos que é o princípio da terra depois que houve um fato extraordinário. Nesse princípio aqui, dinossauro já era. Os animais pré-históricos já existiam. Baseado em quê? Baseado na guerra espiritual que houve no céu. Houve batalha no céu. Quem acredita nisso? Lá na frente nós vamos saber sobre isso. A gente está dando base para o que estamos estudando. Houve uma batalha no céu e Lúcifer, o querubim ungido, foi lançado de cima para baixo. Estamos passando aí só para você entender o que aconteceu. Então, o querubim ungido, ele habitava nele a Shekinah, habitava nele a glória de Deus. Ele se achou tal e quis ser maior do que Deus. Saiu do trono para ir para o Éden e se vestir de uma serpente e enganar Eva. Olha que queda terrível, né? Foi a queda de um ser espiritual. Primeiro caiu um anjo, ok? Um querubim. Seu nome era
Lúcifer era o nome dele, que quer dizer anjo de luz. Lúcifer. Você já viu? Chama o Lucifinho lá. Cadê o Lucifinho? Mas quer dizer anjo de luz. Mas o mal dele foi tão terrível que a palavra anjo de luz foi pejorizada. Foi recrimir. Ninguém quer ser chamado de... Né? É igual o Judas, né? Judas, na época de Jesus, era um nome comum. Né? Samuel não é um nome comum? Quantos Samuel você conhece? Muitos, não? Então, são muitos com o mesmo nome. Né? Na época de Jesus tinha muitos Judas. Né? Como tinha muito Jesus também. Sabia disso? Jesus era um nome comum. O que mudava de Jesus para as outras pessoas? Que ele era o Cristo. Que ele o Messias. Ok? Então, queridos irmãos, agora esse querubim ungido, ele cai, ele é lançado de cima para baixo. O que você acha que a glória, quando ela é transformada em trevas, o que ela tem poder de fazer? Você imagina, o querubim está lá, né, no céu de Deus. Aleluia, eu estou sentindo a presença do Senhor. O querubim está lá no céu de Deus, aí ele é expulso. E ele é expulso de cima para... Ele precisa de um lugar para ficar. E para onde que mandaram ele? Para onde? Aí você imagina a terra, né? Aquelas aves enormes, voando, animais pré-históricos, e de repente vem a era do gelo. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Ele foi lançado de cima para... Toda a glória dele foi transformada em trevas. Agora você imagina o que significaria Lúcifer em trevas. Uma bomba atômica. Sim ou não? Seria como se fosse uma bomba e com muitos megatons, né? Muito poder de fogo destrutivo. O que aconteceu com os animais? Não escapou ninguém para contar a história. Então, quando a ciência diz que o nosso planeta tem milhões e milhões de anos, sim, eu não vou dizer, não estava lá, né? A gente mal vive 70, 60, 50, imagina, né? Milhares e milhares de anos atrás. Não dá para eu te provar esse conteúdo, né? Não está escrito na Bíblia, entenda isso. Não está escrito na Bíblia sobre os dinossauros. Só se fala de um animal pré-histórico na Bíblia dos mares, um famoso Leviatã. Já ouviu falar do Leviatã? Mais para frente nós vamos falar sobre ele. Na frente. Mas os animais pré-históricos, eles existiram. Senão a gente está andando a pé, varão, né? Não é verdade? Não é isso? Então, queridos irmãos, deu para entender que no princípio, a Bíblia, ela revela o que é essencial para nós. Sim ou não? A Bíblia foi escrita para anjo? Foi escrita para querubim? Foi escrita para Satanás? Não. A Bíblia foi escrita para os humanos. Tem humano aqui? Foi escrito para mim e para você a palavra. E a Bíblia, ela só vai apresentar a revelação de Deus. Lembra que a gente de novo estava falando sobre os atributos comunicáveis e os incomunicáveis? No primeiro verso e no segundo verso tem atributos comunicáveis e tem atributos incomunicáveis. Tem coisa aqui, ó, no 1 e 2 que não é para a gente saber. E tem coisa aqui que está revelada. Alguém entende? A Bíblia é isso, aquilo que Deus quer falar para você, varão, Ele fala para você. E aquilo que a Bíblia se retém como mistério, então é mistério. Nós só vamos saber quando chegar no tempo de Deus, segundo a sua vontade, de nos revelar. E aquilo que Ele quiser revelar, Ele vai revelar. E aquilo como Deus, Ele disser, não, você é criatura, fica quietinho aí. A gente tem que obedecer, sem questionar. Então, esse princípio, no princípio, não significa que Deus pegou o globo terrestre e fez agora. Ele já existe, só que ele tinha passado por um processo de destruir. Alguém entendeu? Alguma dúvida?
Quer perguntar? Se eu não souber, eu respondo semana que vem. Hein? Tem que ter humildade, né, irmão? Não é? Se eu não souber agora, eu respondo quando? Ou no próximo culto, sem problema. Mas o que eu quero é que você entenda isso. Que esse princípio aqui é o princípio do homem. É o princípio da terra Então, está anotando? A terra foi restaurada. Ela já existia. No princípio aqui, existe uma lacuna oculta aqui, para mim e para você, que Deus achou por bem não declarar para Moisés. Mas é claro, quando você começa a ler a palavra, referências bíblicas, aí você vai entender a vontade e o projeto de Deus. Ok? Então, queridos irmãos, estou sentindo que a gente não vai sair do 1 e 4 hoje, né? Mas não tem problema. E aí, queridos irmãos, no princípio, né, dessa terra restaurada e no princípio da criação. No princípio de quê? Da criação, né? Para esse planeta restaurado, precisava de existir um projeto que traria a vontade de Deus à existência. Deus começa agora, então, trazer do que não existe a existência. Vamos lá? Está escrito aí, e eu li com você, Bereshit bara Elohim. Os irmãos que estavam nas escolas bíblicas anteriores, fiquem em silêncio, só os que estão com a gente agora respondem, que eu sei que vocês sabem, né? Se eu esqueceram, mas vão relembrar. Bereshit bara Elohim. O que significa essa frase? Sabe? Hein, Beatriz? Não, eu entendo que você não sabe o que significa essa palavra. O que significa, Josi, essa palavra? Hã? Não, Deus está lá no final. Bereshit, vamos lá, para ficar fácil. O livro do Gênesis também é chamado de Bereshit. Vamos ler Bereshit? Então vamos ler o quê? Gênesis. Gênesis também é o quê? O livro do princípio. As primeiras coisas, o início. Então, Bereshit é o quê? Princípio. Depois de princípio vem o quê? Depois de Bereshit vem o quê? Bará. O que você acha que é Bará? Hã? Não. Criou. No princípio, criou Deus. É a primeira fase, ó. Tá aqui, ó. No princípio criou Deus. Ou seja, Bereshit bara Elohim. Quer anotar para não esquecer? Ó, no princípio criou Deus. Bereshit bara Elohim. No hebraico você falou essa frase. Primeira parte do verso 1 de Gênesis. Alguma dúvida? Vamos lá, continuando. Bereshit, então, é início, mas não é início de Deus, e nem é início da terra. A terra foi restaurada, né? Ela havia sido destruída, foi o quê? Restaurada. Só que o homem ainda não existia, sim ou não? O homem não existia. Eu quero atenção, hein? Se houver conversação ou alguma coisa que me incomode, eu vou chamar pelo nome. Ok? Estou dando um aviso para que não aconteça. A quem de direito entendeu o que eu falei. E aí, queridos irmãos, no princípio, Bereshit, criou Bará. Esse verbo bará, no hebraico, significa criar, criou. Só que só Deus pode criar o bará. Como assim, pastor? Só Deus cria. Só Deus bará. Por quê? Porque a criação aqui, o bará aqui significa que você é capaz de criar do nada. Alguém entendeu? Por exemplo, o cozinheiro vai criar um prato novo. O cozinheiro, ele vai fazer um cardápio novo. Tá dando para pegar? Tá entendendo? Para ele criar esse prato novo,
ele vai fazer o quê? Primeiro ele vai estudar qual é o prato que ele vai fazer. E depois ele vai pegar o quê? Os legumes, né? Vai pegar folhas, carne e etc. Para criar esse novo prato para a sua cozinha, para o seu menu, para o seu restaurante. Ele criou, certo? Mas ele não pode usar o termo bará no hebraico, por quê? Porque ele usou produtos que existem. Então ele criou na língua portuguesa, mas no sentido de ele fazer o quê? Ele já tem recursos, produtos, matéria-prima para fazer. No bará, Deus é o único que traz o que não existe. Aí existe. Você pode dar glória a Deus por isso? Então, Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus, ou seja, ele trouxe à existência aquilo que não existia. Nesse tempo da história, a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Por que havia trevas? Imagina, o espírito do cão desceu envenenado para a terra, meu irmão, como é que ficou o negócio aqui embaixo? E a terra ficou lá no tempo de Deus. Quantos anos? 10, 20, 30, 1 milhão de anos? 2 milhões? Não sei. A ciência diz que a terra existe há milhares e milhares de anos. Tem uns aí que fala de bilhões de anos. Eu duvido disso? Não. Mas não tem uma resposta para isso. Você tem? Não. Todavia, eu sei, pela Bíblia Sagrada, que a terra passou um tempo. Passou o quê? Deus olhou a terra lá, o diabo, pá, aquela coisa, deixa a terra lá. Ele tem todo o poder e glória nas suas mãos? Sim ou não? Tudo é na vontade dele, na autoridade dele, no poder dele. Então ele olhou para a terra, viu ela sem forma vazia e deixou lá. Né? Porque nem sempre quando Deus para alguma coisa está desprezado. No tempo certo ele vai agir. Então chegou a hora. Né? Chegou a hora e a partir de agora, Deus não só move as mãos, como ele deixa revelado o que ele fez. Então ele chama Moisés, escreve aí, Moisés. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Aí vem depois. Os céus e a terra. E a terra estava sem forma vazia. E o Espírito, e havia as trevas sobre a face do abismo, e o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. E agora, nesse momento aqui, então, Deus, pelo seu Espírito, pela sua vontade, ele toma uma decisão, né? Porque Deus, ele decide tudo no seu tempo, na vontade dele. Então, no tempo de Deus, ele percebeu que chegou a hora de formar a terra, tirar a terra da sua situação degradada, tirar a terra da sua situação de destruição e restaurá-la. Então, no princípio, nesse princípio, trouxe Deus, então, a luz. O que ele disse? Haja luz. Essa luz, presta atenção. É muito interessante você parar e meditar. É isso que eu digo, ler aqui não vai resolver nada. A gente tem que meditar. Esse texto aqui dizendo, haja luz, o Senhor disse, haja. E aí a terra ficou iluminada. Mas iluminada por o quê? O que você acha que iluminou a terra quando Deus disse haja? Hã? Sim, se tornou-se como um dia, ficou claro. Porque qual é a diferença? Escuro é noite, claro é dia. Mas vamos entender, Fernando, eu agradeço aí a sua participação, isso é importante. A gente tem que perceber o seguinte, foi início de tudo para nós, né? Para nossa terra. Ali não tinha luminares, nesse momento aqui não tinha nada, só tinha trevas. E o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas e havia o abismo lá. Então ele disse, haja luz, na sua autoridade. Pronto, a luz existiu. Só que essa iluminação, essa luz, não foi a luz do sol. Entende? Não foi a luz da lua, nem das estrelas, porque esses luminares ainda não. Então o que era essa luz? A presença
A presença de Deus. A glória de Deus agora iluminava a terra. Porque até então Deus havia deixado a terra num tempo ali. E aí agora o que ele faz? Haja luz. Então a sua glória ilumina o planeta. Nesse momento, tá? Haja luz. A glória é dele. Porque ele é construtor de tudo. Tudo existe por ele, para ele, é dele. Ele é eterno. Não é isso? E aí agora Deus percebe que a luminosidade que a terra tem, a luz, é boa. E aí continuando o texto vai dizer assim, Deus viu que a luz era boa. E aí Deus fez o quê? Vou separar. Vai haver o período da noite e o período do dia. Então, durante o dia haverá luz. E durante a noite haverá trevas. Verso 5. Deus chamou a luz. Vamos lá? Chamou a luz de quê? De trevas? Não, a luz de dia. E as trevas chamou noite. E foi a tarde, a manhã e o dia primeiro. Então, no primeiro dia ainda não há luz para iluminar essa terra dela própria. Ou seja, nenhuma estrela brilhava, nenhum firmamento iluminava a terra por enquanto, né? Por enquanto. Deus o tempo todo está ali. E você percebe que passou o que? O primeiro dia. O dia para nós aqui tem quantas horas? Hã? Agora, é certo dizer que essa construção foi feita em um dia? Nosso dia? Não sei. A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Deus pode ter feito assim, ó, pronto. Mas Ele pode ter admirado a sua criação. E Ele foi demorando o tempo que Ele quisesse. Não sei. Às vezes o Francisco vai fazer uma fornalha, o Fernando vai fazer uma fornalha de pão lá, ele fica alisando a massa. E alisa para cá. Aí depois que ele fica irritado com a massa, dá um tapa. É mais ou menos isso ou não? E aí vai, depois junta tudo, enrola num plástico e deixa lá dormindo. Quanto mais eu deixar dormindo, mais ela vai inchar. Estou falando bobagem? Não é isso? Então, e Deus foi fazendo no seu desejo, na sua vontade, porque Ele está fora do tempo. Quem está no tempo é a gente. Então dizer que isso aqui, no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro, dizer que isso aqui é dia corrido, está errado. A contagem é só para você entender que houve no nosso viver, houve um tempo determinado por Deus, que Ele chamou, quando entrega a mensagem a Moisés, seguinte, olha, chama esse período de dia, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, porque foi Deus que deu para Moisés o Pentateuco, a lei, a história da humanidade. Vamos começar porque eu quero que para a posterioridade exista, eles tenham essa informação. Esta que eu quero dar para eles. Alguém está entendendo isso? Nós só vamos saber na Bíblia o que Ele quer que a gente saiba. E já é muita coisa, a gente não consegue saber tudo. Tem gente que não consegue saber tudo, que é para saber e quer descobrir o que não é da conta. Não é? Então vamos ficar com o que Ele permitiu. Vamos ficar com os atributos que Ele cedeu para nós, né? Os atributos que Ele permitiu para nós conhecer. Aqueles que Deus veio de onde? Para com isso, esquece isso, não te pertence essa coisa de querer saber o que não lhe pertence saber. Então vamos aprender aquilo que Deus deixou para a gente aprender, que já é complexo, sim ou não? Quem está entendendo? E passou o primeiro dia, para a gente adiantar, luz no primeiro dia. Aí depois do primeiro dia, veio o segundo. Aí o que Deus fez? Haja. Esse haja é importante demais. Ó, o bará. Alguém esqueceu do bará? O que significa bará? Hein? Haja. Guardou? O haja de Deus. Bará. Haja. Ou seja, Ele trouxe do que não existia. Ele fez o quê? Haja o firmamento. O que é o firmamento? O que você olha para cima e vê, os céus, né? Nós temos a atmosfera, as nuvens,
E aí nós temos aqui, por causa das nuvens dessa atmosfera terrestre, nós vemos o quê quando você olha para o céu? Você chama esse firmamento de quê? Céu. O céu que a gente pode ver. Esse não é o céu de Deus. Você está sentindo Deus falando ao teu coração? O céu que nós temos para nós, é esse aqui que a gente pode ver. É esse aqui que lá na frente, um pouquinho mais, eles vão achar que pode chegar lá com uma torre, meu irmão. E Deus é tão misericordioso que não permite. Senão ia cair todo mundo sem oxigênio lá de cima. Mas o amor de Deus é a causa de não sermos consumidos. Não é isso? Está pegando essa informação aí? Guarda isso. Então, aí Deus vai então e forma os céus que se tornam um firmamento sobre a terra. A terra, ela é quadrada. Não é isso? Quem acha que é quadrada, diga amém. Dá bem, né? A terra é o quê? Vamos lá? Ela é redondinha. Não, ela tem uns negócios estranhos assim, né? Umas cavidades, mas ela está ali no formato arredondo. Em volta dela está a camada atmosférica. E aí, sobre essa camada atmosférica, nós temos as nuvens, que se torna o nosso céu. Esse céu lindo que você vê acima da sua cabeça. Isso é o firmamento sobre a terra. E aí, Deus fez então a separação entre os céus e a terra. A separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, a separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã e o dia segundo. Então, até aqui, no verso de número 8, nós vemos que agora já existe ar, ou seja, oxigênio. A terra está pronta para ser habitada pelos humanos que ainda não foram criados. Não é isso? Até então, já existiu o quê? Haja luz, a glória de Deus. A luz que iluminava, haja luz. Depois, então, que houve a luz, Deus criou os céus sobre a terra e abriu também os mares, as águas. Então, tudo estava pronto para habitação. Em cima da terra, os homens e animais. E nas águas, os peixes. Sobre a terra, os répteis. Répteis também, alguns, né, mergulham e tal. E a terra estava prontinha para ser para ser o quê? Habitada. Então, tá bom. E aí, quando chega, depois que passa o segundo dia, nós vamos para o terceiro dia. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. Nesse momento, a terra tem os seus oceanos e os seus continentes, né? Continentes e oceanos. Alguém já viu o mapa mundi? Né? Nós temos do lado de cá o Brasil. E do outro lado, lá do oceano, nós temos a Europa, onde está, na parte ali, né? Israel. Nós temos do outro lado do planeta o pessoal do olho puxado. Os japoneses estão lá do outro lado. Então, a Terra se forma agora, né? Naquele momento, tinha os oceanos e terra firme para que o homem pudesse habitar. Ok? E chamou Deus a expansão. 9, e Deus ajunte-se as águas e tal, e dos lugares aparecerá a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca, terra, e aos ajuntamentos de água chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê sementes, árvore frutífera, árvore de fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim se foi. E aí continua Deus dando ordem para que a terra fosse preparada, animais, frutos, espécies, etc. Vamos agora para o momento em que a luz torna-se então disponível de forma definitiva para a terra. Qual é o momento? O momento em que Deus diz assim, ó: haja, vamos lá, versículo de número 14. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação
entre dia e... Deus havia falado no primeiro dia sobre luz de dia e trevas à noite, mas até então, quem iluminava era a glória dele. Ele queria agora então criar algo definitivo, que de dia iluminasse e à noite fosse escura, fosse trevas. Então, haja luminares na expansão dos céus, que fará separação entre dia e noite. Sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia. Como é o nome dele? Sol. E o luminar menor para governar a noite. E fez mais o quê? Aquela noite de verão estrelada, né? Isso tudo é o haja de Deus. Está entendendo o que é o Bará? Tudo que Deus fez ali, eu vou interromper a leitura aqui, senão a gente não para. Aí você continua lendo o capítulo 1, tá em casa, tá? Faz esse favor, continua lendo para você entender o texto. E aí, o Bará de Deus é isso. Ele não usa matéria-prima, ele diz haja, né? Ele disse, haja luz, e houve luz. Ele disse, haja água e céus, e houve. Ele disse, haja a terra seca, a porção seca, e a porção molhada. E haja os mares e oceanos, e eles existem. Tudo com a pá. É forte, não é? Você conhece um Deus que tem esse poder? Só ele, né? Então, o que significa Bará? Haja. Mas esse haja é como? Haja o que ele achar que tem que acontecer. Ele é o único que tem poder de trazer o que não existe para a sua vida. Você fala assim, minha conta bancária está zerada. Está hoje, se Deus quiser, haja e vai haver. De onde não pode, Deus... É que é verdade. Eu me lembro aquela historinha que eu já contei para todo mundo, eu acho, né? Deus fez, haja, e estava lá. Quem lembra dessa historinha? Do colégio, do cachorro-quente? Vou contar não, senão vou matar aqui tempo da escola bíblica. Mas depois eu conto para quem não sabe ainda. Deus vai falar comigo, tá aí meu filho, eu já coloquei aí. E eu ainda fiquei duvidando. Pensa num trem doido desse. Mas aí Deus, Ele é Deus que pode trazer o milagre que não existe, a existência. A mulher não tem condição de engravidar, não pode ter filhos, mas Ele diz, não, você vai ser mãe. E quem é que pode impedir? Né? Aconteceu com Abraão, aconteceu com Isaac e aconteceu com a mãe de José. Dá-me um filho, senão eu morro. A gente chega lá. Quem entendeu, diga amém. Então, queridos irmãos, aqui, nesse momento, nós vemos o haja de Deus até o 6º dia. Ele vai trazendo, vai formando, haja isso, haja aquilo, com a sua ordem, com a sua palavra. Agora, isso aconteceu primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, que pode ser do jeito que Deus quiser. Se foi um dia igual ao nosso, se for um dia mais demorado, eu sei que um dia para Deus é como 1000 anos e vice-versa, não sei. Mas chega a hora que Deus então termina essa obra e Ele resolve criar a cereja do bolo. Você sabe que você é a coroa da criação? Anota isso aí. Você é o quê? Coroa da criação. Anota isso para você não esquecer. Você é a cereja do bolo. O bolo é branquinho, ou é azul, ou é amarelo, sei lá. Está ali, você olha assim, puxa, está faltando alguma coisa. Não é? Quem já passou por isso alguma vez? Você olha assim, está faltando alguma coisa. Aí você vai lá e faz o quê? O enfeite. Coloca sobre o bolo um morango, né? Alguma coisa sobre ele para dar um... Né? Deus olhou a terra, viu que tudo era bom, porque tudo que Deus faz é bom. Você pode dar um glória? Tudo que Deus faz é o quê? Alguém está anotando tudo aí? Não estou vendo caneta se mexendo, hein? Tudo que Deus faz é o quê? É bom. Então, Deus termina toda a sua obra, está lá, ó, Ele olha do céu e vê as aves. Né? Ele olha do céu porque Ele tem poder de olhar no fundo do mar. E Ele vê os peixes lá.
as baleias. Sim ou não? Ele olha e vê as árvores frutíferas. Mas e agora? Isso tem que ser cuidado, isso tem que ser tratado. Tem que colocar alguém para trabalhar. Quem crê que você é um trabalhador da obra do reino de Deus? Hein? Então, aquela obra de Deus ali agora precisava de alguém para cuidar, para dar nome às criaturas, para zelar pelo jardim. Você pensa que Deus fez homem para ficar deitado na rede? Eu quero trabalhar para o meu Senhor. E a rede está balançando. Daqui a pouco, pá, cai no chão, pronto. Aí vai trabalhar. Aí Deus dá logo um jeitinho de você trabalhar. E aí, você pensa que Deus fez Adão para ficar lá? Com um boi na sombra? Não. Lógico, não era um trabalho assim, ó. Não precisava pegar na enxada, né? Porque a terra se produzia. Era só zelar, era só cuidar, era só ser liderança. Deus não te fez para ser cauda, te fez para ser cabeça. Deus nos fez não para morrer, mas para viver eterna. O pecado, o salário dele é o quê? A morte. Infelizmente, o homem pecou. E aí foi expulso do paraíso de Deus. Mas o paraíso foi isso. E aí Deus olha para o bolo, tá bonitinho, vamos pôr a cereja, vamos pôr a coroa da criação. Quem é a coroa da criação? Cadê a coroa da criação aí? Então, a coroa da criação, alguém anotou? Eu falei essa frase já acho que umas 15 vezes. Você anotou? Depois vai dizer, pastor, eu não sabia. Sabia porque eu falei 15 vezes. Não estava escrito, mas eu falei 15 vezes. E aí, queridos irmãos, quando Deus olha e vê que precisa coroar a sua criação bela, linda, magnífica, esplêndida, o que ele faz? Ele diz, olhe para mim, por favor, presta atenção, haja o homem. E o homem se fez. Não é isso? Hã? Presta atenção, não caia na pegadinha. Foi isso mesmo? Haja o homem se fez? Não. Quando Deus quer criar agora, o homem, a cereja do bolo, ele quer envolver. Eu estou sentindo a presença de Deus nessa aula. Viu? Ele quer envolver o que é de baixo com o que é de cima. Ele quer fazer uma ligação. Quem está entendendo? Então ele sai do trono, ele vem à terra, porque ele pode estar em todos os lugares. Tem algum lugar que Deus não pode estar? Pastor, Deus não pode estar no inferno. Quem te falou? Vai lá a hora que ele quiser. Porque ele é Deus. Vai lá e repreende o cão, pisa na cabeça da serpente, aleluia, e fim de papo, ele é Deus. E aí agora, presta atenção nisso. Neste momento, Deus então, ele pega a matéria-prima. Ele resolve que ele vai pegar o que ele criou, a terra, que não foi criada agora. Quem entendeu? Esse princípio aqui é o princípio do homem. A terra já existia, lógico, deformada, destruída. Aí ele pega aquele barro antigo, né? Por isso que existe o oleiro, porque toda vez que o vaso quebra, o oleiro vai lá e faz novamente. Ele pega aquela matéria antiga, entendeu, Fernando? Entendeu, Ana Paula? Ele pega a matéria e aí ele vai montando. Ele cria a parte superior, a cabeça, né? Ele cria os braços, o tronco, as pernas. Monta um boneco. Lembra do Vale de Ossos Secos? Né? Pensa mais ou menos assim. Está lá um monte de ossos, né? Deformados, destruídos. Aí Deus dá ordem pela boca do profeta, manda que cada osso vá para o seu lugar. E se arruma tudo, né? Aí aparece aquele esqueleto formado, vários. De repente a ordem era para que os nervos entrassem, e aí vem os nervos e cobre todos aqueles ossos. Aí Deus dá ordem para que a carne e a pele, e aí daqui a pouco não é mais osso desordenado, agora são homens que ainda estão mortos. Aí dá ordem aos ventos, 4 ventos e tal, para que esses homens sobrevivam e eles se levantam como um exército poderoso. Deus pega a matéria-prima da terra, monta o homem, e aí o homem é um boneco inerte, porque o único que é vida. Deus é o quê? Deus é o quê? Deus é a vida. Hein? Vai guardando essas coisas, isso é importante. Deus não é a vida, Deus é vida. E ele sendo vida, o que ele faz? Doa. Você pode dar glória a Deus por isso?
Ele sendo vidro, ele vai lá e faz o quê? Sopra nas narinas do boneco. E aí o pulmão se enche. E aí o homem que não existia passa a existir pela mão de Deus. Oh, glória! Você está entendendo? Pela mão de... Eu tenho que terminar. Pela mão de Deus. Então Deus pega o que é de baixo, pega o seu espírito, o espírito de Deus, sopra, e agora ele está na sua vida aí, ó. Puxa esse ar para você ver, ó. Esse é o Espírito de Deus na sua vida. Por isso que você está aqui essa noite para glorificar o Senhor. Entendeu? Então, o bará de Deus, o bará de Elohim, é quando ele traz a existência do nada, o que não existe. É o único que pode fazer isso. Entendeu? Então, no princípio, no Bereshit, no início, Elohim, Deus, com a sua palavra, criou todas as coisas. Mas o homem não. O homem ele foi lá e colocou a mão na massa. E aí, nós tivemos o privilégio de viver. Um dia nós estivemos no jardim. Nós não, os nossos pais, né? Eles pecaram, foram expulsos, né? E a gente não existia. Aí alguém pode falar assim, pastor, tem uma coisa errada aí. Por quê? Porque eu não existia, como que eu sou pecador? Se eu não existia. O que eu tenho a ver com isso? A essência, né? Você não estava lá no dia do pecado de Adão e Eva. Não, não estava. Tudo bem, mas quando o segundo homem veio ao mundo, ressurreto, santo, poderoso, né? Aquele que é Deus entre nós, o Senhor Jesus, você também não estava lá quando deu a sua vida por nós. Não é verdade? Né? Nós tivemos, nem existíamos, mas o Senhor já estava pagando pelos nossos pecados na cruz. Entendeu? Quem está entendendo, diga amém. Então o projeto da salvação, irmãos, ele vem desde o princípio da criação. E se eu te disser que foi antes de formar o homem, Deus já tinha um plano traçado para a salvação do homem. E a gente vai falar sobre isso depois também. E aí, queridos irmãos, você já sabe o que aconteceu depois de Deus formar Adão e Eva, partilharam do fruto proibido, e então foram expulsos do jardim. E eles têm filhos, Caim e Abel. O que aconteceu? Caim mata quem? Abel. Então vamos dar uma pegadinha aí, dar uma leitura rápida e a gente encerra por hoje. E aí a gente continua semana que vem. Abra sua Bíblia em Gênesis 3:9. Gênesis, capítulo 3, verso de número 9. O pecado, ele entrou no mundo, no homem, e logo no início da humanidade, né, o pecado do homem causou tragédia. Tem gente que coloca, não que Satanás não tenha culpa, ele sempre vai ser culpado, sim ou não? Quem está entendendo, diga amém. Ele sempre vai ser o quê? Culpado. Mas nem tudo é o diabo. Tem coisa que é o homem, quem entendeu? Quem foi que matou Abel? Foi o diabo? Foi quem? Caim. Porque o pecado, a semente do pecado que estava nele, causou inveja. Quando o Senhor recebe a oferta de Abel, Caim fica fica revoltado. Quem já encontrou o texto, diga amém. 3:9 até o 24, nós vamos ler rapidinho. 3:9 a 24. Olha o que está escrito. E chamou o Senhor Deus Adão e disse... Não, perdão. Não, mas eu quero ler a parte apenas de Caim e Abel. Aqui, na verdade, é o verso 4:8, tá? Vamos lá? Capítulo 4, verso 8. Se eu for ler essa parte toda aqui, vai tomar muito tempo. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão, e Abel o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? Olha só, cometeu homicídio, tentou esconder o homicídio e ainda mentiu para Deus. Para, irmão, mentir para Deus.
Mente para o vizinho, para o colega, né? Mas mentir para Deus. Para Deus ninguém tem como se esconder de Deus? Não. E Deus então ali pergunta, né, para ver. A pergunta de Deus para Caim é para ver se ele vai se humilhar. Deus, Senhor, fiz besteira. A emoção tomou lugar. E eu cometi um pecado. Os que se humilham, alcançam o quê? Mas pelo contrário, não havia arrependimento. E pecado consumado gera a morte. Caim não foi morto ali, fisicamente falando. Mas quando ele responde a Deus, Deus ainda o repreende. Que fizeste? Que fizeste? Porque a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Ou seja, Deus ainda revela o pecado de Caim. Ó, você matou o teu irmão e o sangue dele, o cheiro, a respiração, o meu espírito voltou. O que houve? Por quê? Né? Ele tinha feito isso. E aí Deus faz o quê? Traz a sentença. O que agora é Caim? Maldito és tu, desde a terra que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavraras a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Pesado, né? Porque ele não quis reconhecer diante de Deus o seu mau caminho. Então, nesse momento, o que nós estudamos aqui? Eu vou parar por aqui. O que nós estudamos? Você agora sabe como foi o princípio da criação, né? Já está ali sempre para você ler. No princípio que o Deus dos céus e a terra estava sem forma e vazia, o Espírito do Senhor parava sobre a face das águas e tal. Está ali escrito para você, mas a gente estudando assim, vem mais informação. Você já sabe que esse criou de Deus, qual é o nome dele no hebraico? Bará. E aí você tem capacidade de fazer um bará? Hein? Eu posso? Eu posso dizer, haja? Quem me dera, né? Poxa, não posso. Pode falar. Sim. Legítima defesa. Vamos lá. Exato. No período, você vai encontrar no Antigo Testamento, e a gente vai estudar isso, o próprio Deus definindo sentença de morte para pessoas. O próprio Deus dá sentença de morte no Velho Testamento, no tempo da lei. A alma que pecar, esta morrerá. Então, no princípio, havia ordenança de morte, julgamento imediato. Entendeu? Quem matasse, morria. Né? Então, isso no tempo da lei, mas pela misericórdia de Deus, hoje nós vivemos no período da graça. Mas a graça, ela não aboliu a lei, ela aperfeiçoou a lei. Né? A lei, agora, ela é recebida pelo favor não merecido, porque a lei não pôde salvar. Certo? Então, na lei de Deus, continua, eu não devo matar. Tá? Não posso matar. Isso é incontestável. Né? O homem, independente da situação, ele não deve matar. Tirar a vida de um semelhante é aquilo, sabe? É a última da... Você está entendendo? É a última da última da última possibilidade. Né? Por exemplo, vamos dar um exemplo drástico aqui. O bandido, o ladrão vem atacar alguém, ele está com uma faca para te atingir. Você se defende e a faca vai para o lado dele e tira a vida dele. Não era isso que você queria. Está entendendo a questão? Agora, é aquela questão de acontecer um fato fora do seu controle. Qual é a tua reação psicológica quanto a isso? Como é que você se sente? Aí vai gerar o pecado ou não? Está entendendo? Como é que eu me sinto? Poxa, era uma alma. E agora, Senhor? Se perdeu. Mas eu me sinto feliz? Mais um bandido. Bandido bom, como é que é? Né? Como é que eu me senti quanto àquilo ali? Isso é a lei de
Deus, questionar os meus sentimentos. Pode acontecer, mas não vai, porque Deus é bom e guarda a sua igreja, né? Mas e aí, quando na lei dos homens agora, a lei dos homens gera o quê? Bandido invadiu tua casa, você deu um tiro no bandido dentro da sua casa, você tem porte legal de arma, e você matou alguém, diante da lei dos homens você é inocente. Por que inocente? Porque essa pessoa invadiu e ia te causar mal. E aí você se defendeu, e a lei dos homens diz o quê? Você vai passar por um processo, a coisa não é tão assim, vento levou não. Vai o investigador investigar a cena do crime, analisar tudo que aconteceu, bonitinho, e aí o juiz, advogados, etc., vão analisar, vai ter um processo, e aí com certeza, provando A mais B mais C, essa pessoa será julgada como inocente. E pronto, não vai ter que pagar pelo seu dano, né, pela morte daquela pessoa, na lei dos homens. Na lei de Deus agora, numa ocorrência dessa, primeiro, que uma arma de fogo não é algo benéfico para um cristão. Concorda comigo ou não? Né? Quem tem que ter arma no meio cristão, na minha interpretação? Eu aceitei Jesus, eu sou um polícia, eu tenho que andar armado. Sou servo de Deus, eu sou o que sou, mas tenho que dar. Pode acontecer um fator inesperado? Pode. Mas desde o momento que eu estou praticando a minha profissão, sendo um protetor, sendo alguém que está aí para proteger a sociedade. Aconteceu algo dessa maneira. E ele reconhece. Ele não fez aquilo porque gostaria de fazer. Está entendendo a questão aí? Gostaria de fazer. Aconteceu fora do nosso controle. Agora, eu não recomendo, né, nenhum irmão, servo de Deus, seja lá qual for a religião, a igreja, eu não recomendo. Isso não é doutrina, isso não é pecado. Eu não recomendo arma de fogo, arma branca. Entendeu? Porque aconteceu alguma coisa, nós temos uma reação automática, né? Não é? Nós temos reação automática. Depois eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo como testemunho, não agora que a gente está no ar. Aconteceu comigo como testemunho e graças a Deus, a minha esposa sabe, eu não fiz nada que pudesse tirar a vida de alguém. Mas poderia ter acontecido. Poderia ter acontecido. Mas Deus é bom que guardou a nossa vida. Amém? Deus abençoe. Esclareceu ou precisa de mais alguma? Ficou esclareceu? Entendeu? Então, a morte de alguém nunca é, porque Deus condena. Não, isso é determinação. Isso é lei de Deus. Não matarás. Repito, os 10 mandamentos, as leis de Deus, elas não foram. As leis de Deus são praticadas pelos homens. As constituintes, na maioria das vezes, elas são baseadas em quê? Em escritos, né? Ou é da Bíblia, ou é de um outro livro religioso que tem benefícios para a constituição daquele país e é usado para o benefício da humanidade. Vamos ficar de pé, agradecer a Deus. Daniel vai lá se preparar para o altar. Irmãos, vocês entenderam? Entenderam? Compreenderam no início? Eu quero que vocês aprendam. Quem entendeu isso? Tá? Na hora que a gente está aqui, eu estou querendo que vocês aprendam. Não joga essa folha fora, não amassa, porque a gente, você viu que a gente só fez só um pedacinho do estudo até agora. Tá bom? Dá uma folha, eu nem dei a folha para ele, ó. Fala. Sim, sim. Consegue, está no YouTube, não está, Taninho? Está no YouTube. Esse de hoje. Por quê? Ah, não sabia, tá bom. Então eu vou ter depois que copiar e colocar no... Vai estar no YouTube amanhã. Tá bom, tá? Não, tá lá, tá no YouTube. O de hoje não tá, mas tá no Facebook. E eu vou colocar no YouTube quando chegar em casa. Tá bom? Vamos orar a Deus, vamos agradecer ao Senhor. Meu Deus e Pai, aqui estamos na Tua presença, Senhor. Abençoa o Teu povo, a Tua igreja. Senhor, que a Tua palavra tenha nos edificado, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, nos ensina, Senhor, o caminho da salvação. Nos dá entendimento, Pai, para crescer no conhecimento de Deus. Nos dá sabedoria. Nos ensina a Tua palavra, Senhor, para que em nenhum tempo sejamos enganados por falsas doutrinas, ventos de doutrina que nos tire da Tua presença. Porque nós queremos aprender do Senhor, queremos conhecer a Tua palavra para entender a Tua perfeita e agradável vontade em nossas vidas.
em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe. Pode interromper lá a transmissão. Cadê a Tairine? Está aí?